Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Nicolas Cabral Heller que se chama Reconstruir. O irmão Nicolas, ele é do Rio de Janeiro e ele escreveu para o Manancial esse texto, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Nicolas Heller. O que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. E antes de mais nada, antes de orarmos, quero pedir que vocês façam aí a sua parte de missionários urbanos e compartilhem esta mensagem com outras pessoas, tá bom? Essa é uma responsabilidade sua, é minha, eu tô fazendo agora, tá bom? Bom, vamos orar? Senhor Jesus, em teu nome oramos, pedindo que tu nos ensines a reconstruir a nossa vida, que tu nos ensine a primeiro, logicamente, estarmos conectados a ti. Ó Pai, que possamos compreender essa verdade tão importante. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler Esdras 1. É importante dar uma prévia aqui só para entender, né? Para aqueles que não têm muita intimidade. O capítulo 1 de Esdras vai falar sobre o decreto de Ciro. E o Ciro era, à época, o rei da Pérsia. E ele permitiu que os judeus que estavam exilados lá, que não podiam sair da Babilônia porque eram escravos lá, que eles pudessem retornar para Jerusalém e reconstruir o templo dele. Então, em Esdras começa o período pós-exílio, né? Na história de Israel. Qual que era o contexto bíblico? Contexto histórico. Era o exílio da Babilônia, o reino de Judá foi conquistado pelos babilônios, muitos judeus foram levados como exilados, e durante esse exílio eles enfrentaram muitos desafios, como o perdão da sua terra, a destruição do templo, perderam a sua identidade cultural e religiosa. E o Império Babilônico foi conquistado pela Pérsia. Passou um tempo, a Babilônia perdeu para a Pérsia. E aí o que aconteceu? Ciro se tornou rei. E Ciro adotou uma política mais tolerante em relação aos povos conquistados, permitindo que muitos deles retornassem às suas terras de origem e reconstruíssem os seus locais de culto. Então, Esdras 1, ele vai ensinar para a gente sobre a fidelidade de Deus em cumprir promessas e sobre a importância de a gente manter a esperança em tempos de dificuldade. Esdras 1 mostra para a gente que, mesmo em meio à escravidão, ao exílio e à perda, Deus não esqueceu do seu povo e pôde usar até mesmo eventos históricos para realizar o seu propósito. Então, Esdras é um capítulo importante. As pessoas não têm muita familiaridade com Esdras, mas é um capítulo bem importante porque ele marca o fim do exílio da Babilônia e o início de um novo período na vida do povo judeu. O decreto de Ciro é visto como um ato de Deus que usou o rei persa para cumprir as suas promessas de restauração. A reconstrução do templo simboliza a renovação da aliança entre Deus e o seu povo. Vamos ler Esdras? Então vamos lá. Esdras 1. Ciro convida os judeus a edificarem o templo. No primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o que fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém.
Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e gado e com coisas preciosas, além de tudo o que voluntariamente se deu. Também Ciro, o rei, tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 travessas de ouro, 1000 travessas de prata, 29 facas, 30 bacias de ouro, mais outras 410 bacias de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos esses levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram da Babilônia para Jerusalém. Amém? Bom, o versículo escolhido é o 5 que diz: Então se levantaram os chefes de família de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas e todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para que subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. O texto chama-se, então, reconstruir. E aí o irmão Nicolas Elliot, ele conta que durante algum tempo da vida dele, ele se dedicou para pessoas em situação de rua. Ele tinha esse projeto missionário, né? E ele, quando teve contato com essas pessoas, ele foi vendo que muitas dessas pessoas, apesar de ter chegado à situação de rua, elas tinham histórias boas, né? De boas famílias, de ter tido bens, mas que tudo havia sido destruído. E eles estavam ali, morando nas ruas, com poucos planos para a reconstrução da caminhada. Estavam sem perspectiva. Então, é importante que a gente se lembre que reconstruir é um dos maiores desafios da vida. Às vezes é mais difícil reconstruir do que construir. Quando todo o esforço para a construção já foi empregado, restando lembranças e cansaços e marcas, azores, o sonho simplesmente parece inalcançável. Então você constrói uma coisa, investe lá todo o seu esforço, e daí quando aquilo se perde, você fica sem vigor, né? Parece que nunca mais vai acontecer de novo. Aí o que aconteceu com o povo de Israel? Eles tinham a promessa de Deus, né? E mesmo depois de ter sido massacrado pelo Império Babilônico, algumas décadas depois, eles tiveram a oportunidade de reconstruir tudo. E Deus os despertou e os capacitou para essa reconstrução. Mas é interessante o seguinte, que eles voltaram para casa, mas eles não reconstruíram a cidade. A primeira coisa que eles reconstruíram foi o altar do templo. Que queria dizer o quê? Que eles estavam reconstruindo também o relacionamento deles com Deus. Foram anos, até reconstruir a cidade. Certamente teve muito trabalho, mas o Senhor estava com eles, despertando, fortalecendo, para que eles não desanimassem e seguissem em frente. Então, esse episódio de Esdras mostra pra gente que nunca é tarde pra gente reconstruir. Tanto faz se são casamentos que se romperam, mas eles podem ser reconstruídos. Se são filhos que saíram de casa, com quem a gente brigou, isso também pode ser reconstruído. Se são irmãos que não tem mais nenhum relacionamento, mas eles podem se perdoar, isso pode ser reconstruído. Então, não há nada que não possa ser reconstruído. Mas olha só, é importante, fundamental você ter isso em mente. Todas as coisas podem ser reconstruídas, mas a primeira delas, para que tudo dê certo, é reconstruir o relacionamento com Deus. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, Casamentos ressurgem, filhos voltam, irmãos se perdoam. No entanto, é preciso primeiramente reconstruir o relacionamento com Deus. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso. Lembrando que nós sabemos que podemos reconstruir em Cristo todas as coisas, mas que a primeira delas é reconstruir o nosso relacionamento com Deus. Para nós, o abraço dá muito certo.
O acolher dá certíssimo. Então, a gente tem que se lembrar disso. Lembra também do versículo deste ano, que é Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora, eu termino com uma frase de Tozer, do pastor Tozer, que diz assim, ó: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.